De tempos para cá, tem acontecido alguns episódios bastante estranhos, né? Algumas pessoas costumam atribuir a ensinamentos que estão sendo passados pela internet. Houve até um episódio aí de uma tal de baleia azul que estabelecia metas e levava até os participantes do jogo a buscarem o suicídio. Muita gente também está vinculando esse tipo de estímulo para esses episódios que têm acontecido em escolas, a começar pela escola lá de Realengo, no Rio de Janeiro, depois o episódio da creche em Minas Gerais, e agora, mais recentemente, essa coisa horrorosa que aconteceu no interior paulista, depois reeditado em Goiás e no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre esse assunto porque também tem gente que diz que isso aí é resultado de mentes doentes, que teriam até episódios de psicopatia. Estamos recebendo aqui o professor Hernani Azagra, ele é professor de Direito da Unital, Universidade de Taubaté, e certamente vai poder também nos ajudar a refletir sobre esse tema, professor, porque está demais o negócio, está muito complicado, né? Bastante. Tem a ver com psicopatia, surto psicótico, esse... Boa parte psicopatia e muito pouco surto psicótico. Sei. Ué, mas não tem a ver uma coisa com outra? São bem diferentes, em que pese popularmente sejam chamados, né, como sinônimos. Existe uma grande diferença entre surto. Surto é aquele em que a pessoa tem inesperadamente, então a pessoa do nada ela surta, ela pratica atos que ela não desejava. Agora o psicopata não, o psicopata ele tem um planejamento, ele não é do nada, ele prepara tudo isso. E os episódios que nós estamos vendo, parece que as pessoas estão programando, estão planejando, existe um plano de ataque. Então nós não podemos chamá-los de surto, e sim de pensamentos de um psicopata, atos psicopatas. Mas quem tem o surto não é necessariamente psicopata? Não necessariamente. Ah, tá. Não necessariamente. O surto ele pode acontecer por uma motivação de estresse, um grau elevado de uma situação em que a pessoa não tem o controle, então ela surta. Então ela não tem uma genética psicopata, ela não tem uma mente psicopata. Ela tem uma mente que foi levada ao extremo, foi excessivamente sobrecarregada e ela surtou, ela parou de agir dentro das normas de convivência social. Mas desses episódios aí que a gente tem assistido, né, com requinte de crueldade, esse caso, por exemplo, lá daqui do interior paulista, o sujeito tinha armas horrorosas, né, medievais, sim, besta, machado, e isso aí realmente reflete algum tipo de desvio de conduta, de doença, não? Sim, eles gostam muito de serem chamados de sociopata, porque por falta de conhecimento eles confundem o psicopata e o sociopata, em que pese parte da psiquiatria associem as duas expressões como sinônimos. Mas parte da psiquiatria que entende que são coisas diferentes, alega que o motivo, o que leva a pessoa a praticar esses atos é diferente. Por exemplo, o sociopata, ele pratica atos porque ele foi violentado pela sociedade. Então ele recebeu bullying, ele teve algum problema na infância, ele foi maltratado, então ele se revolta contra a sociedade. Uma vingança. Uma vingança. Já o psicopata, ele é genético, ele é biológico, ele tem essa predisposição. E o que ele precisa é de um start, de um gatilho para se sobrepor. Mas a todo momento ele já tem essa carga de desvio de comportamento. Atinge assim uma espécie de orgasmo em fazer o mal. Exatamente. Eles não têm nenhum tipo de remorso, né? Eles não têm essa empatia de se colocar no local, na posição do outro. Por isso que a gente vê esses requintes de crueldade. Porque quando a gente olha as imagens, quando a gente vê um ato desse, fala, nossa, imagina, como que a pessoa consegue, com uma machadinha, acertar uma pessoa que já estava lesionada? Porque nós temos essa condição de se colocar na posição do outro, sentir a dor do outro. O psicopata, não. Muito pelo contrário. Frio, calculista. Frio, calculista, dissimulado, ele te engana para conseguir o que ele quer. Então, quando ele vai praticar algum ato, ele já tem esse ato planejado. Ele não faz nada de improviso. E para quem tem esse espírito, né, essa situação, esses jogos da internet podem ter assim uma influência estimuladora, professor? Então, não. Esses jogos, essas brincadeiras não estimulam. Elas podem aguçar a criatividade. A vontade de praticar o delito, ele já tem essa carga, ele quer isso. Então, muita gente fala assim, ele agiu assim porque ele assistiu um videogame. Ele agiu assim... Porque se a gente pensasse do lado contrário,
Imagine na nossa época de infância que a gente brincava muito daquele jogo Banco Imobiliário e ninguém virou dono de banco por conta disso. Ninguém ficou rico, né? E alegar que a culpa desses ataques é dos jogos de videogame seria o mesmo que falar que o erro de português, a culpa é da caneta. Quando, na verdade, por trás desses atos tem um ser humano. E o freio inibitório é que é o problema. Essas pessoas não possuem o freio. Mas a criatividade, né, decorrente de uma cena que é exibida pode ser aflorada, né? Eu me recordo que havia um filme sobre fuga em Alcatraz, que as pessoas fugiam de helicóptero. Esse filme passou na Rede Globo e uma semana depois o Escadinha fugiu da Ilha Grande de helicóptero. Sim, essas mentes doentias, elas estão a todo momento querendo praticar algo. Então, o que elas podem ter diante de uma novidade, de um filme, de um jogo, é aguçar o mecanismo, a forma em que eles vão executar esse ato. Mas a vontade de executar o ato já é predisposição. Professor, as pessoas falam muito aí também em impunidade, né? Esse pessoal todo que pratica isso, geralmente se mata. Aí não tem como punir, porque efetivamente não se pune a quem já morreu. Mas há sobreviventes. Dizem que nesse episódio que aconteceu aqui no interior paulista, uma terceira pessoa teria sido a mentora do ataque. Em Niterói, agora recentemente também, dizem que um militar estimulou o estudante que voltou à escola para planejar o ataque. Essas terceiras pessoas são puníveis se eventualmente caracterizar a culpa. O fato de ser psicopata, isso é uma atenuante na hora do julgamento, na hora do júri, por exemplo? Não, o fato de ser classificado, passar por uma perícia forense e ser classificado como psicopata, vai incidente de insanidade. Insanidade mental. Vai diferenciar o tipo de punição que ele vai receber. Se ele for declarado uma pessoa sã, ele vai receber uma pena privativa de liberdade. Ele vai perder a sua liberdade e vai para um sistema carcerário. Se ele for declarado um psicopata, uma pessoa que não tem condições de convívio social, vai ser aplicada uma medida de segurança. E o que é essa medida de segurança? É a retirada do convívio social. Vai para um manicômio judicial. E aí pode ficar lá o resto da vida ou tem um momento em que ele vai ser libertado? Eu vou pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com o professor Hernani Assagra, ele é professor de Direito Penal da Universidade de Taubaté, está avaliando conosco esses episódios lamentáveis, né, que têm acontecido com alguma incidência. Outra coisa interessante, né, quando acontece um crime desse, acontecem outros em série. É realmente a transmissão da psicopatia entre um psicopata e outro. Já. Não saiam daí.